Seja para lançar um produto, expandir uma empresa ou até investir o próprio dinheiro, toda grande decisão estratégica, no fundo, se resume a uma coisa: entender de economia. E aqui, a gente vai desvendar exatamente como usar os princípios econômicos como a principal ferramenta para o sucesso. Essa pergunta, sabe, ela está no centro de absolutamente toda decisão de negócio. Afinal, ninguém tem tempo, dinheiro ou recursos que nunca acabam. A economia é, na essência, um manual de instruções que ensina a gente a fazer as melhores escolhas possíveis com aquilo que a gente tem em mãos. É isso mesmo. No fundo, a economia é a ciência da escolha. Não se trata só de gráficos complicados ou teorias distantes. É sobre entender por que as pessoas e as empresas tomam certas decisões para otimizar seus resultados quando os recursos são limitados. É estratégia na sua forma mais pura. E para a gente conseguir decifrar esse quebra-cabeça, a economia nos oferece duas lentes muito poderosas. Uma permite dar um zoom nos detalhes, enquanto a outra nos afasta para enxergar o cenário completo. Vamos ver como elas funcionam na prática. Pensa assim, a microeconomia é o nosso microscópio, focado nas decisões do dia a dia. Coisas como: qual é o melhor preço para um produto? Quem são nossos concorrentes diretos? Já a macroeconomia é o nosso telescópio. Com ele, a gente observa as grandes forças. Tipo, como a inflação vai afetar os custos? A economia do país vai crescer? Um grande estrategista não escolhe uma visão, mas aprende a alternar entre as duas o tempo todo. Vamos começar com o microscópio então. Olhando para o campo de batalha do dia a dia. A visão microeconômica foca no que está diretamente ao nosso redor. Nossos clientes, nossos concorrentes e como a gente toma decisões dentro do nosso mercado específico. A pergunta central da microeconomia é esta. Afinal, o que define o preço das coisas? A resposta está na interação constante entre duas forças superpoderosas que governam qualquer mercado. A primeira força é a demanda. E olha, não é só sobre o que as pessoas querem, mas o que elas podem e estão dispostas a comprar. Entender os desejos, as necessidades e, claro, o poder de compra do cliente é o primeiro passo para qualquer estratégia de sucesso. A segunda força é a oferta. Ela representa o quanto as empresas estão a fim de produzir e vender, levando em conta seus custos e sua capacidade. O preço que a gente vê no mercado não é aleatório de jeito nenhum. Ele é o ponto de equilíbrio exato onde o desejo dos compradores encontra a capacidade dos vendedores. Mas esse equilíbrio entre oferta e demanda se comporta de maneiras bem diferentes dependendo do campo de batalha. Num mercado de competição perfeita, como o de soja, por exemplo, tem tanto vendedor que ninguém sozinho consegue ditar o preço. Já no outro extremo, num oligopólio, como o de telecomunicações, poucas empresas têm um poder enorme sobre o mercado. Entender onde se está pisando é o primeiro passo de qualquer estratégia. E para navegar nesses mercados, os estrategistas usam ferramentas bem sofisticadas. A teoria dos jogos, por exemplo, nos ajuda a pensar como num jogo de xadrez, antecipando os movimentos dos concorrentes. A análise de incerteza prepara para o inesperado, e a busca constante pela eficiência garante que os recursos estão sendo usados da melhor forma possível. Ok, agora vamos trocar de lente. É hora de guardar o microscópio e pegar o telescópio. A gente vai se afastar dos mercados individuais para entender as grandes correntes que movem toda a economia. São forças que afetam todos os negócios, não importa o setor. Essa é a visão macro. Um bom ponto de partida é o PIB, o Produto Interno Bruto, que é basicamente a soma de tudo que um país produz. No Brasil, a gente vê que o setor de serviços domina, com 60% da nossa economia. Isso já diz muito sobre onde estão as maiores oportunidades de negócio e de emprego. Mas a economia não cresce em linha reta, né? Ela se move em ciclos, com altos e baixos. Entender em que fase do ciclo nós estamos, se é expansão, se é recessão, é crucial. Numa expansão, a estratégia pode ser de crescimento agressivo. Já numa recessão, o foco talvez mude para a sobrevivência e a eficiência. E dentro desse cenário, 3 variáveis funcionam como o painel de controle da economia. A taxa de câmbio, que impacta direto os custos e as receitas internacionais. A taxa de juros, que determina o quão caro ou barato é investir. E as relações com o exterior, que abrem ou fecham portas para o mercado global. Dominar esses indicadores é quase como prever o clima dos negócios. Agora, vamos juntar as duas lentes. É aqui que a teoria encontra a prática e onde a análise econômica se transforma em ação estratégica de verdade e também em política governamental. Os governos não são meros espectadores. Eles tentam gerenciar a economia através da política econômica. Quando a inflação sobe muito, por exemplo, o Banco Central pode usar a ferramenta de aumentar a taxa de juros para esfriar a economia.
Entender essa lógica nos ajuda a prever as próximas jogadas do governo. E o ponto crucial é este: as decisões tomadas em Brasília ou nos bancos centrais pelo mundo criam um ambiente no qual as empresas vão competir. Ignorar a política econômica é como navegar sem olhar a previsão do tempo. É preciso antecipar os ventos para conseguir ajustar as velas a tempo. Trazendo para a nossa realidade, entender a posição única do Brasil nesse cenário global é fundamental. Somos uma potência agrícola, mas enfrentamos desafios na indústria e na tecnologia. Navegar na globalização exige compreender tanto nossas forças internas quanto as tendências que vêm de fora. Então, ao final desta análise, a grande mensagem fica bem clara. A economia oferece um kit de ferramentas extremamente poderoso. Ela nos ensina a pensar sobre custos, benefícios, riscos e incentivos. É, de fato, a linguagem universal da estratégia e da liderança. E, para encerrar, fica a reflexão. Quais são as grandes tendências econômicas, sejam elas tecnológicas, ambientais ou globais, que vão definir o sucesso de um negócio ou de uma carreira nos próximos anos? A habilidade de responder a essa pergunta é o que diferencia quem lidera de quem é apenas um espectador.